Agora, nós vamos utilizar o teodolito que nós montamos no vídeo anterior. Então, o que nós vamos fazer? Primeiramente, a gente precisa escolher um objeto que a gente vai fazer a medição, que a gente quer saber a altura. No meu caso, eu escolhi esse cacto. Eu quero saber quantos metros de altura ele possui. E para isso, eu preciso saber qual é a distância da base dele até o ponto em que eu vou fazer minha medição. No meu caso, eu escolhi ficar aqui onde está essa pedra, tá? Então, para medir essa distância, eu vou utilizar uma fita métrica, que é o que eu tenho em casa. Eu já deixei aqui, essa fita ela tem 1,5 m, tá? Então, eu já deixei aqui ela medindo 1,5 m e vou colocar mais o que falta até o local em que eu vou ficar. Que no caso deu mais 1,5 m. Ou seja, a distância entre a base do meu objeto até o ponto em que eu vou ficar é de 3 metros. Eu vou anotar essa distância, tá? E aí agora eu vou ficar aqui, onde é o meu ponto, e vou fazer a utilização do meu teodolito. Para isso, eu vou visualizar a ponta do meu objeto através do canudo. Vou lá medir, vou medir aqui. A partir do momento que eu vejo a ponta do meu objeto, eu simplesmente travo o meu barbante aqui no ângulo em que ele está marcando, tá? Nesse caso aqui, deu 45 graus, opa, tá? E aí, com essas duas medidas que nós obtivemos, nós vamos anotar e fazer os nossos cálculos. Então, agora nós vamos fazer nossos cálculos para descobrir qual é a altura do cacto. Aqui nós temos a distância D, que foi a distância que nós medimos com a fita métrica, né? Que veio da base do cacto até a posição em que eu fiquei para poder fazer a medição, tá? A altura H é a altura que a gente quer encontrar. Essa altura A é a mesma altura A de cá, que é a minha altura. Eu estou considerando a minha altura para que a gente não tenha que fazer a medição da altura dos meus olhos até o chão, tá? Então, se quiserem um cálculo mais preciso, teria que ser considerada a altura dos olhos, que foi a altura da visão, tá? Nesse caso, eu estou fazendo com a minha altura mesmo. Então, nós vamos descobrir uma altura aproximada do cacto. E esse X aqui é a altura que eu quero encontrar a partir do meu plano de visada, né? A partir desse ponto aqui. Então, o H vai ser X mais A, certo? Então, quando nós utilizamos o teodolito para poder fazer a medição do ângulo, nós fizemos dessa forma, certo? E quando a gente faz dessa forma, a gente encontra, na verdade, esse ângulo aqui. Por quê? Porque o barbante ele fica a 90 graus da minha base, né? Aqui forma um ângulo de 90 graus com o chão, tá? Então, o que a gente encontra, na verdade, é esse ângulo aqui, que no caso é esse ângulo aqui. Vou considerar que é o ângulo alfa, tá? O meu ângulo alfa é 45 graus. Esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Eu tenho que encontrar, então, o ângulo beta, certo? Então, eu tenho que alfa mais beta é igual a 90 graus, tá? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Eu já tenho 90, então a soma desses dois tem que dar 90, certo? Então, se eu tenho que alfa é 45 graus, eu tenho 90 graus menos 45. Então, eu tenho que beta é 45 graus. Coincidiu de serem os mesmos ângulos, tá? Então, aqui, 45 graus. A partir de agora, eu vou utilizar esse ângulo aqui para poder fazer os meus cálculos. Então, o que que eu vou fazer? Para eu poder encontrar essa altura, eu vou utilizar uma fórmula básica da trigonometria, que é a tangente. Por quê? Porque eu tenho esse ângulo e o meu lado oposto, que vai ser a altura x,
é meu cateto oposto. E a minha distância é o cateto adjacente. Então, nós temos que a tangente de beta é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Eu tenho que a tangente de beta é o cateto oposto, que é o x, e o cateto adjacente é 3 metros, que é a minha distância. E o meu ângulo beta é 45 graus. Dessa forma, eu tenho que x é igual a 3 metros, porque a tangente de 45 é 1, tá? Vamos fazer aqui, tangente de 45 graus é 1. 1 vezes 3, 3 metros, certo? E aí, o que eu tenho que fazer? Como o meu x é 3 metros, eu tenho que somar com a minha altura, para eu conseguir encontrar o h, a altura do cacto. Então, eu tenho 3 metros mais 1,76 m, que é a minha altura. Dessa forma, eu tenho que a altura do cacto é 4,76 m, certo? Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado e até mais!